parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 5, Superação de Crises. O tópico de hoje é intitulado Saída, onde o Lama diz: você seria capaz de fazer uma lista do que não gostaria de pensar que eventualmente possa mudar? Todos nós temos pelo menos uma dúzia de coisas que não queremos que aconteçam de jeito algum. Estamos na mão de Maharaja. É provável que cada uma das coisas que não queremos que se mova venha a se alterar um dia. É uma situação muito difícil. Chegamos a ficar um pouco tontos quando repassamos os itens de nossa lista de fixações. Procuramos uma saída e ela aparentemente não existe. No mundo condicionado, não temos como evitar a dissolução das coisas construídas. Esta é a primeira nobre verdade. Então, pessoal, aqui o Lama nos apresenta uma proposta de reflexão fundamental para diminuirmos a aflição e o sofrimento em nossas vidas. E que sugestão é essa? É a sugestão de que paremos em algum momento, em silêncio, olhemos para dentro de nós mesmos e façamos um levantamento de tudo aquilo que, caso mudasse, caso fosse dissolvido, caso fosse perdido, nos causaria profundo sofrimento, intensa aflição. Eu tenho certeza que ao fazermos isso, nós vamos descobrir, aqui o Lama fala generosamente, uma dúzia de coisas que não queremos que aconteçam de jeito algum. Ele está sendo generoso, eu acho, porque eu acho que é muito mais de uma dúzia. Eu acho que nós ainda somos portadores de inumeráveis fixações. Há muita coisa às quais nós nos agarramos e que, caso venham em algum momento a se dissolver, nos causarão algum tipo de aflição ou sofrimento. É por isso que o Lama diz que estamos na mão de Maharaja, né? Vocês lembram que semana passada nós apresentamos aquela figura onde Maharaja segura a roda da vida, né? Aquela figura assustadora, de garras, né? Com dentes enormes, segurando a roda da vida e fazendo ela girar, simbolizando a impermanência, né? O giro da roda da vida feito por Maharaja é o símbolo no budismo da impermanência, ou seja, o símbolo de que tudo muda, né? De que a vida está em permanente movimento. E aí o que cabe a nós fazer, entendendo que a vida está em movimento e que as coisas não vão ficar para sempre do jeito como estão, a nossa alternativa então é criarmos uma maleabilidade interior, um espírito de aceitação da mudança, mas mais do que isso até, uma sabedoria que nos permita utilizar a própria energia da mudança como um aliado da nossa evolução espiritual. Ou seja, é aproveitar tudo aquilo que emerge em nossas vidas, né, tudo aquilo que emerge a partir do movimento da vida ao nosso redor, como oportunidades de aprendizagem. Porque dessa forma, ao invés de nós sermos engolidos pela onda de energia da vida, nós vamos surfar a onda, né? Nós vamos aproveitar essa energia para caminhar conscientemente no mundo. Porque a impermanência, ela em si não é motivo de sofrimento. A mudança em si não é motivo de sofrimento. O sofrimento decorre da nossa incapacidade de lidar com a mudança. E a emoção perturbadora que nos incapacita de lidar com a mudança é o apego. Nós nos apegamos às coisas, às posses, aos seres, né? À fama, à identidade, ao reconhecimento, enfim. Nós nos apegamos a uma série de coisas, a uma série de circunstâncias, né? A um número grande de seres, né? Ou a um número limitado que seja de seres, mas há apego, há muitas zonas de apego em nossa vida, e é esse apego que faz com que nos tornemos incapazes
de lidar com a mudança de maneira leve e suave, como nos propõe Jesus no Evangelho. É leve o meu jugo e suave o meu fardo. Por quê? Porque o jugo e o fardo de Jesus é o jugo e o fardo do desapego. Quem é desapegado caminha pela vida com suavidade. Não é algo simples de se fazer, porque o apego está extremamente arraigado em nossos espíritos, em nossas almas. Então não é algo tão simples de desenraizar, mas nós precisamos estar conscientes de que cada zona de apego superada é uma zona de sofrimento a menos, é uma zona de aflição a menos. E sabendo disso, devemos nos empenhar dia a dia para que a cada momento estejamos mais libertos do apego do que estávamos no momento anterior. E aí o Lama segue dizendo: mas nossa natureza está além dessas circunstâncias. O príncipe Siddhartha percebeu isso. Na quarta vez que saiu de seu palácio, ele encontrou um monge. Então se deu conta de que a liberação era possível, de que havia uma linhagem de seres que ensinava como alcançá-la. Siddhartha percebeu que aquele era o único caminho a seguir. Bom, Siddhartha aqui é Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda depois que atingiu a iluminação. Mas antes de se tornar o Buda, ele era o príncipe Siddhartha, vivia no palácio, Mas ele, nas poucas vezes que saiu do palácio, onde ele vivia em meio a riquezas e confortos que lhe concediam todos os tipos de prazeres que a vida pode conceder, nas poucas vezes em que ele saiu, ele se defrontou com um sofrimento que ele desconhecia. Ele se defrontou com uma pessoa doente, ele se defrontou com um cadáver, representando a morte, se defrontou também com um velho, que tornou clara para ele a impermanência, a decrepitude, a que todos nós estamos sujeitos. E numa última vez ele se encontrou com um monge, ou seja, um ser que havia renunciado a todos os apegos mundanos, a todos os apegos à vida material, para se libertar definitivamente do sofrimento que as emoções perturbadoras nos infligem. E ao encontrar esse monge, o príncipe Siddhartha percebeu que havia uma saída para o sofrimento, que havia uma saída para as aflições. E foi a partir daí que ele então abandona a vida real, abandona o palácio e vai então se dedicar à prática espiritual na floresta, com os seus companheiros eremitas, meditando por 6 anos até atingir a iluminação. E aí é óbvio que o Lama, ao citar o exemplo do príncipe Siddhartha, ele está nos convidando a fazermos o mesmo, ou seja, não necessariamente a abandonarmos a nossa vida atual de forma definitiva, mas a entrarmos nesse caminho de superação das nossas imperfeições, superação da carência, superação da inveja, superação do orgulho, superação da raiva, superação do medo, do apego e do desejo, Porque são essas emoções que são a base de todas as perturbações, de todos os sofrimentos e de todas as aflições que nós enfrentamos na vida. Nós geramos o nosso próprio sofrimento a partir dessas obscuridades mentais. Então, o caminho para a superação das aflições é a dissolução de todas essas emoções perturbadoras. Precisamos dissolver o orgulho, a carência, a inveja, o apego, o desejo, a aversão, a raiva, o medo, para que possamos, com um coração puro, aprender a lidar com as mudanças de forma leve e suave. E o Lama segue dizendo: existe o caminho monástico, mas existe também o caminho da prática na vida cotidiana. Em meio à nossa vida, podemos atuar de forma livre, reconhecendo a ação de Maharaja
mas reconhecendo que nossa natureza é maior do que as circunstâncias que ele possa produzir. O ensinamento do Buda afirma que existe uma saída e que nem sempre esta saída está no lugar onde esperamos. Como achamos que ela estará em uma determinada direção, não vemos as possibilidades das outras direções. Então aqui, quando o Lama fala da nossa natureza, ele está se referindo à nossa natureza espiritual, nossa natureza divina, nossa natureza búdica, como ela é chamada no budismo. Essa natureza, ela é, por definição, ilimitada. E essa palavra ilimitada, nós precisamos refletir muito sobre o seu significado, porque ela significa exatamente o fato de que nossa natureza divina pode abarcar qualquer circunstância. Não há nenhuma mudança que nossa natureza divina não possa acolher com serenidade e com equilíbrio e com sabedoria. Portanto, o segredo para acharmos a saída para as nossas crises, para as nossas dores, é nos conectarmos com esse reino divino que habita dentro de nós. Porque quando nos conectarmos com esse reino divino que habita dentro de nós, Maharaja já não será mais um ser demoníaco. Maharaja será o exercício da nossa liberdade ilimitada, que tem a capacidade de se harmonizar com qualquer circunstância que se apresente e que, ao acolher toda e qualquer mudança, aprende com a novidade e se torna cada vez mais hábil para lidar com sabedoria com todos os acontecimentos da vida. Então é isso que o Lama quer dizer quando ele diz que nós não devemos ficar achando que a saída para determinadas crises que se apresentam em nossas vidas estejam numa determinada direção. Ele nos recomenda que estejamos com a mente aberta para todas as possibilidades, porque muitas vezes a solução vem de onde nós menos esperamos. Então o segredo não é esperar algo, não é criar expectativa a respeito de uma possível solução, mas sim manter a mente aberta e os olhos atentos para as possibilidades que vão emergindo e que, se estivermos atentos, saberemos reconhecer e saberemos utilizar a nosso favor na superação das crises que porventura nos atinjam. E aí o Lama segue dizendo: o Buda não trouxe uma mensagem pessimista, de tristeza, de incapacidade. Ele veio nos livrar disso. Não foi o Buda quem inventou a depressão. Ele apresentou a forma pela qual vamos superá-la. Se formos capazes de olhar para nossas dificuldades e reconhecer a ação de Maharaja como a manifestação da impermanência naquilo que não queremos que se modifique, poderemos localizar nossa rigidez e nossas construções. Então veja, pessoal, que aqui o Lama mais uma vez está nos ensinando a desenvolver um olhar da sabedoria que nos permita transformar a ação de Maharaja, ou seja, a ação que supostamente seria uma ação demoníaca, numa manifestação que aponta para aquilo que precisa ser corrigido em nós. Por quê? Porque como Maharaja é a manifestação da impermanência, né, toda vez que nós nos sentirmos aflitos porque estamos com a sensação de que estamos perdendo algo ao qual estamos fortemente apegados, toda vez que surgir essa aflição, baseada e fundamentada no apego, vamos procurar olhar para o fato de que a aflição surge dessa base interna que gera essa fixação a qual estamos apegados, né? Ou seja, é essa fixação que gera o sofrimento e a aflição. E aí, há uma palavra que o Lama usa muito e que nos ajuda muito a relaxar, que é a palavra soltar. Soltar significa literalmente desapegar, né? Soltar, né? Ou seja,
a onda da vida, né, a maré da vida, o movimento da vida está nos convidando a seguirmos em frente. Então soltemos, né, o nosso barquinho nas águas da vida para que a providência divina possa nos conduzir a um porto seguro ou a uma situação, melhor dizendo, mais ampla, a uma situação de maior compreensão, a uma situação de maior sabedoria, onde lá na frente desfrutaremos do prazer de termos galgado um degrau a mais na escada da evolução espiritual. É só nos entregando às circunstâncias, nesse sentido, né, nesse sentido de uma entrega sábia, é que conseguiremos, de fato, avançar no caminho espiritual. Então vamos sempre nos lembrar disso, né, que todas aquelas circunstâncias onde possamos estar tendo um forte sentimento de perda, lembremos que o sentimento de perda, ele aponta para uma fixação que está funcionando como uma marca mental negativa dentro de nós e que, portanto, precisa ser superada. E aí devemos agradecer essa circunstância que aponta essa marca mental, agradecer, né, essa circunstância que aponta essa marca mental, para que possamos então olhar com atenção para o nosso interior e dissolver, né, esse nódulo espiritual que nos causa dor. E o Lama segue dizendo: esta é a primeira forma de utilizar a adversidade. Existem outras mais sutis. Devemos seguir a sugestão de Shagdu Rinpoche: aprender a nadar antes de cair no rio. Se cairmos no rio antes de saber nadar, será mais difícil aprender. Devemos aprender a reconhecer a natureza de liberdade, mesmo em meio à adversidade. Quando tudo aparentemente desaba, o que fazemos? Como reconhecer no meio do desabamento a natureza que não desaba? Este é o ponto. Aqui, pessoal, é um conselho extremamente prudente, né? Extremamente sábio. Aprender a nadar antes de cair no rio. Ou seja, dentro do sentido aqui do ensinamento, significa é melhor que desenvolvamos o desapego antes que o movimento da vida retire de nossas mãos aqueles objetos ou aqueles seres aos quais estamos apegados. Se cultivarmos o desapego antecipadamente, saberemos enfrentar os momentos de perda, que o Lama chama aqui de desabamento, com serenidade e lucidez, com equilíbrio e tranquilidade. Então vamos nos lembrar disso, de exercitarmos nossa mente nos momentos mais tranquilos, para que, quando os momentos mais difíceis chegarem, nós estejamos mais preparados, nós estejamos emocionalmente mais fortes e espiritualmente mais lúcidos, de modo a enfrentarmos as dificuldades com a serenidade, a tranquilidade e o equilíbrio que o próprio Evangelho nos recomenda. E o Lama segue dizendo: se não percebemos a natureza da liberdade quando estamos numa situação mais ou menos confortável, é mais difícil ainda quando tudo desaba. Por isto, é necessário reconhecer e treinar esta liberdade de tal maneira que, quando as circunstâncias mais difíceis acontecerem, haja lucidez para operar no meio delas. Este ensinamento se relaciona às 4 etapas finais do nobre caminho óptimo. Então, aqui no último parágrafo, pessoal, o Lama reforça esse conselho de aprender a nadar antes de cair no rio. Ou seja, de treinarmos o equilíbrio mental e emocional antes que as situações difíceis se apresentem. Porque quando as situações difíceis se apresentarem, ficará mais complicado de nós conseguirmos, no meio da confusão, fazermos brotar a sabedoria. É possível, mas é mais complicado. Então, o mais sábio é treinarmos antes. E o Lama nos indica como treinamento exatamente as 4 etapas finais do nobre caminho óptimo,
O nobre caminho óctuplo é o caminho do desenvolvimento espiritual proposto pelo Buda, que, como o próprio nome está dizendo, óctuplo se divide em 8 etapas. As 4 etapas finais a que se refere o Lama são as seguintes. O 5º passo, que é praticar compaixão, amor, alegria e equanimidade, que são as 4 qualidades incomensuráveis. E junto com elas, as 6 perfeições, que são generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Então, o 5º passo do nobre caminho óctuplo, ou seja, dos treinamentos que devemos fazer para aprender a nadar antes de cair no rio, ou seja, para aprender a lidar com as situações difíceis da vida antes que elas apareçam, é justamente a prática das 4 qualidades incomensuráveis e das 6 perfeições que são propostas no 5º passo do nobre caminho óctuplo. O sexto passo é a meditação, ou seja, estabilizar o corpo, a energia e a mente. Porque imaginem, se nós estivermos com o nosso corpo, nossa energia e nossa mente estabilizados, praticando as 6 perfeições e as 4 qualidades incomensuráveis, nossa fortaleza interior será muito maior para lidarmos com tranquilidade com os desafios da vida. O 7º passo é a sabedoria da atenção, ou seja, de focarmos e de nos concentrarmos em compreender como é que funcionam os nossos 5 agregados. Ou seja, quais são esses 5 agregados? Nosso corpo, nossas sensações, nossas percepções, nossos hábitos kármicos e nossas consciências, todas aquelas consciências ligadas aos nossos sentidos, consciência visual, consciência auditiva, consciência olfativa, consciência do paladar, consciência tátil e até a consciência mental. E por último, o último tópico do nobre caminho óctuplo, que é o 8º passo, a sabedoria da perfeição não criada, que é uma coisa difícil de explicar em palavras, porque vejam, sabedoria da perfeição não criada seria a sabedoria da perfeição da nossa essência espiritual, da nossa natureza búdica, que não dá para definir em palavras, pelo fato mesmo de que ela é infinita e ilimitada, ela não cabe em nenhum conceito, ela não cabe em nenhuma linguagem, mas ela será o resultado de todas essas práticas anteriores que nós mencionamos, das qualidades incomensuráveis, das perfeições e da estabilização da meditação, da mente através da meditação e da sabedoria da atenção nos nossos 5 agregados e nas 12 fontes.